Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais uma live devocional. Você que está aí no nosso canal, já curte esse vídeo. Você que pela fé já crê que você vai receber uma palavra de Deus, já curte esse vídeo aí. E você que está aqui no Instagram, não deixa de apertar aí o coraçãozinho. Vamos embora. Zilda, Tati DBO, Erilândia Lopes, Tati Castro, boa sexta-feira para todo mundo. Que seja uma sexta-feira abençoada na presença de Jesus. Que seja uma sexta-feira onde a nossa mente e o nosso coração esteja nele. Que seja uma sexta-feira, ou você que está indo gravado em algum dia, que o teu coração e a tua mente seja lançado na presença de Jesus. Um dos versículos que mais me encanta pelo fato do momento que ele foi escrito, está no livro de Jeremias. Jeremias, deixa eu só baixar esse. Vocês estão escutando bem aí, né, gente? Um dos versículos que mais me encanta aí. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nele que fez o dia. Colocamos expectativa, a Wilka escreveu os salmos, nas coisas do dia, nas pessoas, nos resultados, nos negócios. Mas a gente pode declarar: Senhor, a minha alegria, o meu engajamento, a minha exultação, o meu tudo, a minha atenção está no Senhor. Eu deposito no Senhor. Me ajuda, Jesus, para que isso seja possível ao longo do dia. Você pode dizer isso para Ele. E esse versículo me encanta demais porque é um start, né, para começar o dia. É o início para começar o dia. Você alinha as expectativas com esses salmos. Vocês não estão disparando dedinho no coração. Dispara o dedinho no coração pro Instagram acordar, avisar aí que a gente está ao vivo. Em nome de Jesus. Ô Tati DBO, anota pra mim, o Wilco, quem puder, Mateus capítulo 15, versículo 10. Não é Mateus capítulo 15, versículo 10 não. Mateus capítulo 19, versículo 16. E depois a gente vai seguir em diante, até onde o Espírito Santo nos levar. Aí, gente, deixa eu tirar essa música aqui. Vou dar um check-in lá. Gente, Deus tem feito um mover aí. Só para contar para vocês, acho que já deu para entrar a família JC. A segunda temporada do podcast Cola na Videira já está em andamento. Tem surpresas boas aí sendo preparadas para vocês com todo carinho. Em 8 a 10 dias Jesus fez um mover, né, para que fosse possível a gente continuar com esse projeto que Ele nos deu, dar voz aos testemunhos. Então a gente fez a primeira temporada, a gente teve que mudar, teve que encerrar a primeira temporada e partir para uma segunda temporada por vários motivos nos bastidores. E a única diferença entre a primeira temporada e a segunda temporada é que na segunda temporada não vai ser ao vivo, tá certo? A gente está gravando os podcasts, a gente está gravando os episódios. Dar voz aos testemunhos já começou. Eu ia fazer surpresa para vocês, mas já começou. Eu já queria que você anotasse dia 18 de outubro, quando nós estivermos lá em Israel, é uma quarta-feira, a gente vai dia 13, dia 18, nós vamos estar em Jerusalém, se Deus quiser, às 18 horas, a gente vai abrir o segundo episódio, a segunda temporada do podcast Cola na Videira, dar voz aos testemunhos. E aí,
nessa segunda temporada, já para compartilhar com vocês, que eu não aguento, Deus trouxe 2 pessoas, são 4 pessoas. Dessas 4, 2 pessoas foram enviadas por Deus. E eu só fui obediente de falar, amém, vou chamar então. Então assim, são pessoas que eu conheci na mesa do podcast. E foi uma benção, está sendo uma benção. Então Deus vai trazendo um por um. Ele que vai trazer as pessoas para testemunhar. Vocês da família JC que estão aqui nas lives, pessoas que eu vou conhecer ainda, pessoas que conheço há pouco tempo, pessoas que eu conheço há muito tempo. Deus que vai trazer um por um para compartilhar aquilo que está sendo vivido com Jesus. Amém? Então, vocês fazem parte disso, compartilhando essa alegria. E eu confesso para vocês que entre uma temporada e outra, eu tive momentos onde eu fiquei preocupado, onde eu fiquei, não é nem preocupado, mas triste. Acho que essa é a palavra, triste. Porque eu falei, poxa Senhor, o Senhor nos deu esse projeto e não está fluindo, está arrastado por vários problemas nos bastidores. E aí, no momento certo, depois de dias, para não falar mais de um mês, ele acertou as coisas que precisam ser acertadas. Então, se tem uma coisa que a Bíblia nos garante, é que nós seremos atribulados. Se tem uma garantia que a Bíblia nos dá, é que nós seremos pressionados por aflições. A Bíblia nos garante que nós ficaremos perplexos muitas vezes. Muitas vezes seremos perseguidos. Muitas vezes ficamos abatidos e derrubados. Essas coisas vêm porque somos vasos de barro, o apóstolo Paulo escreve. Mas não angustiados, não seremos esmagados, não ficaremos desanimados, não vamos ficar desesperados, não vamos ser abandonados, não vamos ser destruídos. A gente vai falar mais sobre isso daqui. Mas Jesus, muito obrigado. Já entrou todo mundo que precisava entrar até o momento para ouvir a tua voz. Então Jesus, por favor, a tua presença é santa nessa live. Nós dependemos da tua presença para que haja luz aonde há escuridão, aonde há escuridão emocional, aonde há escuridão mental, aonde há escuridão profissional, financeira, familiar, haja luz, e uma luz que tem nome, Jesus Cristo. Como é bom saber que até a luz tem nome, até a luz foi criada por Ele, Jesus. Então Jesus, cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha. Não me deixa falar por linguagem boa de comunicação, não me deixa falar por boa explicação, nada disso. Apenas o teu Santo Espírito fluindo aqui, para que todos saiam da live com a certeza de que está cheio e cheia do Espírito Santo. Que você saia daqui com a certeza, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheia do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito de Jesus. Não tenha medo de falar isso. Meu desejo é que você saia dessa maneira aqui da live. Olha só, eu tenho conversado com bastante pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, que estão passando por um momento de caos, momento de, não tem mais jeito. Eu queria que você anotasse um versículo bíblico, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é isso aqui, Bruno? Deus garante
que das trevas resplandece a luz. Então você está passando por momentos de escuridão, você precisa afirmar essa palavra na tua vida. E eu estou aqui junto com você, para que você afirme essa palavra junto com você. Junto contigo eu estou aí. O que é ansiedade, é sua escuridão hoje? É preocupação, é desânimo, é cansaço? O que é que está abalando você? Você precisa afirmar para você: eu vou permanecer na videira, eu vou permanecer em Jesus Cristo, para que a luz dele resplandeça no momento certo das trevas. Porque aonde a luz entra não há espaço para a escuridão. Então o momento de devocional é como você entrar nessa sala aqui toda escura e você pega ali com o dedo, vai ali no interruptor e acende a luz. E quando você clica ali, acende a luz, cadê a escuridão? Não há mais. Por quê? Porque a luz resplandece, sobressai, vence, não dá espaço para a escuridão. Vocês entendem isso? Então todo dia é um dia que a gente acorda com escuridões, mas a gente precisa acender a luz. E a luz é Cristo. Muito cansaço. Ontem fiquei péssima, sem forças. Ansiedade. Aflição. Muito bem. Muito bem. Então vocês podem ver isso. Isso é uma garantia, isso é uma promessa de Deus. Em algum momento, você vai receber a luz de Cristo para que essa escuridão saia fora da tua vida. E a glória de Jesus vai ser manifestada. E a glória de Jesus vai ser compartilhada. Então Jesus, tem muitas pessoas que estão aqui na live afirmando que estão ansiosas. E a ansiedade é uma tentação, é um problema que todos nós somos tentados, passamos por isso. Você vai sair daqui renovado e renovado. Vamos ler a palavra? Porque agora a gente já deu foco no problema. Agora nós vamos dar foco na solução. E a solução está escrita na palavra dele. E eu não falei, mas um versículo que me deixa assim muito feliz de saber, é um versículo escrito por uma palavra de Deus escrita por Jeremias antes de Jesus Cristo, quando Deus fala através de Jeremias que, olha, Jeremias, avisa o povo que eu vou colocar as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mano, isso é um dos versículos mais gloriosos da Bíblia. Porque antes de Jesus, Deus está dando uma promessa. Bora, doutora Tayla, bora Yasmin, bora Wilka. Deus está falando que vai chegar um dia que eu vou colocar a palavra, eu vou escrever a palavra na mente. Eu vou colocar a palavra na mente e vou escrever ela no coração. Ou seja, somos transformados pela palavra de Deus. E quando isso acontece, nós conseguimos, de fato, andar com apenas um Deus e não com outros deuses falsos por aí. Sabe, eu sei que tem momentos que a gente fica ansiosos por algum problema que não tem nada a ver com a gente, que veio, por exemplo, a pandemia que veio global para todo mundo. Mas tem muitas vezes que eu me encontro ansioso por algo que ainda me domina. Muitas vezes, escute isso, agora é um momento de aprendizado, então eu preciso que você preste muita atenção, porque talvez você vá ter a resposta do porquê que a ansiedade ainda te domina por muito tempo e por que você está colada na videira e essa ansiedade não sai da tua vida. Você vai ver aqui na palavra agora comigo. Então presta muita atenção, porque
sempre existe uma origem. Então muitas vezes estamos ansiosos porque veio um problema que não tem nada a ver com a gente, e veio mesmo. Mas tem muitas vezes que ainda existe em nós coisas que precisam sair. Ainda existe coisas dentro de nós que somos reféns e que nos atrapalham na caminhada com Jesus. Importantíssimo falar disso, amigo. É isso aí. Tá aí uma médica com a gente, colada na videira. Olha só. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Você veio até Jesus aqui. Por que você veio nessa live? Não com o Bruno, né? Você veio para colar na videira, né? Quem é a videira? Jesus. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Ele se aproxima de Jesus com uma pergunta. Qual foi a pergunta? Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Olha a pergunta dele. Uma pergunta que talvez alguém te ensinou a resposta dessa pergunta de forma distorcida. Presta bem atenção. Não há nada que eu e você possamos fazer de bom ou de ruim, muito menos, que possa nos dar a vida eterna. Não é por boas ações, não é por ser bonzinho, não é por ser bonitinho, não é por ajudar as pessoas, porque isso me parece que é uma obrigação de cada um. Não é por ação social que nós vamos herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna é você crer em Jesus Cristo. É você crer que Ele morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Quando você crê nessa mensagem, quando você crê nessa notícia que é excelente, que é boa, que é excelente, você tem a vida eterna. Mas vai vendo. Vai vendo. Por que você me pergunta o que é bom? Sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Alguém escreveu aí, ame os mandamentos de Jesus. Vai vendo. Quais? Ele faz a pergunta, alguém escreveu aí, ame os mandamentos de Jesus. Beleza. Aí o homem perguntou, quais são? E alguém está aí na live pensando, quais são os mandamentos para eu amar esses mandamentos? Aí Jesus responde, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe também, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o cara, me parece que ele fez assim uma postura, né? Versículo 20, Mateus 19, 20. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. Ah, isso aí tudo eu tenho obedecido, ó, filé. Só que aí esse homem faz a pergunta, o que mais eu devo fazer? Por que esse homem faz a segunda pergunta de o que mais eu devo fazer? Porque ele faz a pergunta, o que eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? E aí aí Jesus fala, obedeça os mandamentos. E aí ele pergunta, quais são os mandamentos? E aí ele fala quais são os mandamentos. Mas esse homem ainda chega e ainda pergunta, mas o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. O que acontece? Alguém escreveu aí, a Rita Junqueira, renúncia. Para a gente herdar a vida eterna, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele vive, ele venceu a morte, ele fez tudo isso, né? Obedecendo ao Pai, fez tudo isso para perdoar os nossos pecados estão cancelados. E vai chegar um dia que ele volta para nos levar para
plenitude da vida eterna, que é a Nova Jerusalém. Um lugar que não vai ter choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais essas picuinhas, salafraias desse mundo. Terrível, esses nhenhenhenhenhenhen. Ah, isso me alegra demais. Porém, como eu vou suportar até a volta do Cristo? Porque você crê na eternidade, você ama os mandamentos, você ama a palavra de Deus, você ama a palavra de Deus, você ama os mandamentos, você ama o próximo como a ti mesmo. Mas ainda, talvez, como foi da vida desse homem, e eu me coloco na linha de frente, talvez ainda tenha coisas dentro de você que ainda é uma barreira entre você e Jesus. No caso desse homem era o dinheiro. Por isso que Jesus disse, abra mão do dinheiro. E ele o quê? Ficou triste e foi embora. Ele não ficou alegre, ele ficou triste. Por quê? Porque ele não queria abrir mão daquilo que ele amava. Então, a pergunta que eu faço pra você, e tá aqui, cara, deixa eu te dizer. Eu lembro que eu acreditava em Jesus, eu cria em Jesus, eu ia na igreja, dava dízimo, ajudava pessoas e tal, e piriri, pororó. Mas, por exemplo, a prostituição ainda estava dentro de mim, você sabia disso? Aí depois saiu a prostituição, que eu amava. E aí veio a pornografia. E a pornografia foi o último vício desgraçado que precisava sair da minha vida. E aquilo era uma barreira. Aquilo que ainda tinha dentro de mim trazia para mim, por exemplo, ansiedade. Aquilo dentro de mim era como uma brecha aberta, era como uma porta aberta para a ansiedade entrar. Então muitos de vocês escreveram que a escuridão é a ansiedade. A ansiedade é o mal do século, não é, irmão? Isso, parece que o Brasil é um dos piores, né? A doutora Taira tá aí ainda. O Brasil, se não é o pior, é um dos piores, assim, em termos de volume de pessoas com ansiedade. E aí, qual que é o pior? É a gente se culpar por estar ansioso. Fala, puxa, mas Deus já curou tanta gente da ansiedade, mas eu ainda continuo sendo escravo. Eu entro nos devocionais, eu assisto as lives, eu ouço a palavra de Deus e eu ainda continuo ansioso. É porque tem alguma coisa dentro de você que precisa sair. Então você se lascou de ter ficado comigo aqui nessa sexta-feira. Você não foi talvez uma boa escolha ter entrado na live. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai não, vai não. Eu já fiz o meu devocional, eu já fiz o meu exercício aqui com Jesus. Ele já me mostrou o que precisa sair de dentro de mim e que Ele não vai tirar, é eu que tenho que tirar. Então eu quero dizer para você, o que é que você tem que tirar? Talvez você não consiga tirar, como eu também não, sozinho. Mas aí você tem Jesus para isso. Você tem o Espírito dele dentro de você e você pode dizer, Espírito Santo, me ajude a tirar isso. Porque eu reconheço que sou refém disso. Eu reconheço que isso ainda é uma barreira entre eu e Jesus. Então perceba esse cara que vai até Jesus, que acredita em Jesus. Ele já cumpre os mandamentos, ele já vive muitas coisas da palavra de Deus. Talvez você viva muitas coisas da palavra de Deus, mas ainda tem uma coisa dentro de você que é uma barreira entre você e Cristo, e Deus te trouxe até aqui para que você possa ser encorajado a abrir mão disso por Jesus. E aí eu estava conversando com a Bruna ontem sobre isso, e aí o Espírito Santo falou comigo assim, algo que ele precisa que eu tire de dentro de mim. Só que eu não consigo sozinho, vai ser ele que vai tirar junto comigo, mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu não sei qual é o seu primeiro passo, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu falei assim, Jesus, o que falta eu ver em você? O que falta eu ver em você que eu ainda não vi e que sou capaz de abrir mão disso? Quem está entendendo isso? Jesus, o que tem dentro, o que está faltando eu ver
O que está faltando eu perceber na tua presença que ainda não é maior do que esse negócio que está dentro de mim, que eu não consigo tirar ainda, que eu não consigo abrir mão. Porque eu já sei que esse negócio é uma barreira. Então o primeiro passo é você identificar qual é a barreira. O caso desse homem era o dinheiro. Qual é a tua barreira, irmão? Ah, eu não tenho nenhuma. Glória a Deus por isso. Qual é a barreira? Porque não adianta eu falar que o véu rompeu se ainda eu mesmo coloco o véu. E claro que existem influências no mundo espiritual. O Deus desse mundo cegou o entendimento do povo. Está escrito. Mas qual é o véu? Às vezes é a bebida, às vezes é a comida, às vezes é a preguiça. Vai ler Provérbios. Porque assim, ó, eu lembro que quando eu era escravo da preguiça, eu já fui escravo da preguiça. Era uma barreira entre eu e Jesus. A preguiça. Aí eu fui na Bíblia, quais são os versículos que falam sobre preguiça? E aí eu fui meditar nos versículos. É um mapeamento que eu fiz e fui mergulhar. Me ajudou muito. Olhar a vida dos outros talvez seja uma barreira. Qual é a barreira? O que eu sei é, e foi para isso que Jesus me trouxe até aqui, tem muita gente ansiosa nessa sala e que só está ansioso e ansiosa, angustiado, porque existe essa barreira entre você e Jesus e você precisa abrir mão dessa barreira. Você quer ou não quer? Quem percebeu? Quem já sabe qual é? Manda um check. Agora, às vezes, essa barreira é tão grande, ele é tão grande, que você vai falar assim, meu, não dá, Bruno. Eu sou dominado por isso. Todo mundo tem as suas coisinhas escondidas aí que ninguém sabe, só você talvez. Olha lá, se comparar. Necessidade de aprovação, isso é muito forte na nossa geração. Eu era esse cara de ser... mano, tudo que eu fazia eu tinha que buscar a aprovação das pessoas e eu não percebia. E aí, pelo fato de você querer a aprovação das pessoas, você quer fazer tudo perfeito. Aí você entra no perfeccionismo. E aí você não consegue ser perfeita no perfeccionismo e aí você se estressa. E esse estresse é uma barreira, é uma causa, não é a barreira, mas é a consequência dessa barreira dentro de você, que entre você e Jesus, que é a necessidade de aprovação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu cresci para ser diferente do meu pai. Eu escutava isso, eu tinha que ser melhor que meu pai, eu tinha que ser perfeito. É isso que eu escutava. Ser igual a um tio meu e tal, e eu tinha que ser perfeito. Eu não conseguia. E aquilo me esgotava. Até o dia que eu entendi que Jesus me aprovou. Mesmo eu sendo pecador. Ele me aprovou. Porém, ele me convida para uma nova vida, para se converter na presença dele, ao ponto de abrir mão da necessidade de aprovação. Então, às vezes, a barreira é o vitimismo. Às vezes a barreira é só você fala e não escuta ninguém. Como é que se só você fala e não escuta ninguém, como é que você vai escutar a voz do Senhor? Qual é a barreira? E eu conto com o Espírito Santo nessa live para que Ele dê o entendimento para vocês. Para que Ele mostre para você qual é. E às vezes você não vai conseguir e não vai abrir mão dessa barreira entre você e Jesus hoje. Eu já estou preparado para isso. Às vezes você não vai. Mas o que está acontecendo aqui? Eu estou plantando uma semente em você. Um dia você vai lembrar desse nosso papo. Família JC, irmão. Lado a lado, ninguém melhor que ninguém aqui. Tudo farinha no mesmo saco. Idolatria oculta, ou idolatria explícita mesmo, né? Que nem Bruna tinha fé nas pedras, nas imagens, né? Nos amuletos. Cara, eu não sei qual que é a parada que você tem que abrir mão. Mas Jesus te trouxe aqui para você abrir mão. Agora, talvez, vamos só ler aqui para você ver, na continuidade,
talvez você fale, mas isso é impossível. E aí eu quero declarar essa palavra na tua vida. Mateus capítulo 16, versículo 26, mais abaixo. Jesus olhou atentamente para os seus discípulos e respondeu para ele: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Então você talvez precise de ajuda, em primeiro lugar, de Deus, para que essa barreira saia. Talvez você precise, Deus, coloque pessoas para me ajudar, para que essas barreiras saiam da minha vida, porque eu quero andar em plenitude na tua presença, Jesus. Eu quero ser capacitado por ti, pela graça, de abrir mão dessas coisas. E o que me ajuda nessa caminhada de abrir mão, porque é uma caminhada, é um processo de etapas, é você dizer para Jesus: Jesus, o que está faltando eu ver em você, capaz de fazer um escândalo dentro de mim, ao ponto de eu abrir mão disso, que ainda eu gosto tanto e que ainda é bom para mim, que ainda traz segurança para mim. Quem entende isso? Quem ouviu a voz de Deus, um direcionamento, você recebeu uma resposta? Então, você pode viver melhor desse caos. O apóstolo Paulo abriu mão das coisinhas dele, do status, para andar com Jesus. Ele abriu mão da arrogância para andar com Jesus. E a arrogância, o arrogante não percebe que ele é arrogante. Mas eu creio que nesta live, pelo fato da palavra de Deus ser o centro, eu creio que o Espírito Santo está colocando luz aonde você não estava vendo. Ele está colocando. Então não se sinta triste. Agora a minha oração e o meu pedido para você aqui colado da videira, presta atenção, olha para mim. Olha para mim! Não saia triste, porque esse menino saiu triste. Olha lá, eu preciso abrir mão. Só ela sabe, a Silvana 5803. E colocou um choro. E isso, eu te entendo. Eu choro junto contigo. Agora a grande questão é: você não faz que nem esse cara que fugiu da presença de Jesus. Às vezes você tem que abrir mão porque você quer controlar seu marido. Às vezes você quer controlar sua esposa. Seu marido, sua esposa não é só a marionete não, viu? Que você faz o que você quiser. Nada disso. Às vezes você quer controlar o outro, como se você fosse Deus. E você não é. Só que você sofre. Então aí fica ansiosa. Então a ansiedade é uma consequência, é um resultado final de uma origem, de um problema original. Qual é o problema? Qual é o problema? O original da humanidade é o pecado. O pecado entrou no mundo, entrou o caos, irmão. Agora, qual é a origem dentro de você? O que tinha dentro desse jovem rico que ele não conseguia abrir mão das riquezas, do dinheiro, assim, do controle do dinheiro na vida dele? Às vezes era medo de faltar. Às vezes é porque não, mas aí eu vou perder meu status. Não, mas aí eu vou... Eu não sei. Sexta-feira, dia 22 de novembro. É isso que me encanta na fé. Nessa fé cristã. Porque não é não é um negócio místico. Oh, meu Deus, místico. Tem os momentos que tem os mistérios de Deus aí, claro. Mas o que transforma verdadeiramente a gente é esse pensar. Você sabia que Jesus ele disse, olha só, vou pegar aqui o versículo que eu não lembro de cabeça. O Espírito Santo me mostra aqui qual que é o versículo. Que Jesus ele fala assim: para você andar comigo, Lucas 14, 28, olha só. Jesus ele disse assim, olha,
beleza, você acredita em mim, legal. Agora eu te convido para andar comigo. Foi o que ele fez com esse jovem. Aí Jesus ele fala assim, olha, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Quem vai construir uma torre sem antes fazer um planejamento? Quem? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então Jesus ele está falando o seguinte aqui, cara, que para andar com ele nesse ponto de ser livre dessas barreiras, vai ter momento que a gente vai ter que pensar, cara, que é o que nós estamos fazendo nessa live. Como uma pessoa que vai construir um prédio precisa pensar. Cara, se for necessário, pega o seu papel e coloca ganhos e perdas. O que você vai ganhar e perder se isso sair da tua vida e entrar mais Jesus aí dentro. Mano, ó, um clássico, um problema clássico que é uma barreira entre nós e Jesus. Problema com pai e mãe. Enquanto você não resolver esse inferno entre você e seu pai, esse inferno entre você e sua mãe, enquanto você não ir lá e falar, abrir tua boca, sem colocar mais justificativa por não conseguir fazer isso, enquanto você não fizer isso, isso é uma barreira na sua caminhada de fé com Jesus. Bruno, eu não consigo, então você procura ajuda psicológica, vai fazer treinamento, eu não sei o que é que você vai fazer, eu não sei o que é que Deus vai colocar na tua mão, mas você precisa resolver isso. Agora você quer um lance? Pela fé você pode agora sair dessa live, ir lá e ligar para quem você tem que ligar e pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Mesmo não sentindo, mesmo não querendo, mesmo ainda com raiva, pede perdão, libera logo. Isso é uma barreira que precisa sair. E talvez você seja surpreendida ao sair dessa barreira sobre a ansiedade. Amém? Vocês conseguem entender isso, pessoal? Então a minha oração, olhando nos olhos de vocês assim, ó, é que vocês possam sair daqui com mapeado qual é a barreira. Pode ter várias, tá? Mas escolhe uma para começar a abrir mão por Jesus, para Jesus. Jesus, por mim eu não vou pedir perdão, mas por você eu vou. Jesus, por mim eu não quero abrir mão de ficar olhando a vida dos outros, mas eu vou parar de olhar a vida dos outros por você, Jesus. Ô Jesus, eu vou abrir mão, eu vou negar a mim mesmo por você, Jesus. Porque eu quero viver uma nova vida. Quando a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram e eis que fez tudo novo, não é um passe de mágica e nem um passe por aí não. Não tem passe nenhum aqui. Que passe, irmão? Passe aonde? Passa a bola pra mim aí, irmão. Vamos passar aqui a bola. Não tem passe. Não existe passe. Não tem. E não tem mágica. Eu achava que era mágico, viu? Eu achava que... se Deus está falando que é só acreditar nele, é só estar com ele, que tudo vai fazer novo, como um passe de mágica, um passe de mágica, não é mágico assim não. A caminhada com Cristo custa muitas coisas para nós, em muitos momentos. E sempre você vai encontrar mais alegria quando você passa. Então ele me fez lembrar de algo, ele me mostrou de algo que precisa sair de dentro de mim hoje, precisa sair de dentro de mim. Ele me lembrou de coisas que eu abri mão lá atrás para ele e que valeu a pena e vai valer a pena de novo sobre o que eu tenho que abrir mão. Então eu rasgo minha vida aqui por inteiro, aqui não tem problema nenhum. Aí, Bruno, você ainda tem coisas que você... eu sou curioso. Tem coisas ainda que você precisa abrir mão por Jesus? Tem. Sim. É uma constante. É como uma caminhada e a gente está cheio de roupa e a gente vai tirando uma por uma nessa caminhada com Jesus. Vai escolhendo tirar. Poderíamos até fazer uma dinâmica dessa. Hoje é o dia que você vai tomar uma decisão de abrir mão das suas coisinhas. De uma barreira.
para você viver uma nova vida. Então, no versículo 15, 2 Coríntios capítulo 15, versículo 5, diz que Jesus morreu por todos, para os que vivem, nós desta live, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o convite do Cola na Videira é que você viva por ele e para ele. Eu lembro que quando eu me batizei, eu gritava para as pessoas, eu fazia esporte e eu gritava para os meus amigos, por ele e para ele, por ele e para ele. Muitos nem entendiam nada. Por ele e para ele, por ele e para ele, eu gritava. Por ele e para ele. E o Espírito Santo hoje me fez, tá faltando. Eu tô com saudade daquele Bruno que falava por ele e para ele mais. Falei, chorei. Eu chorei. Mas é um choro que vem uma alegria. É um choro que dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é por ele e para ele. Você faz essa escolha agora aqui com a gente. Então seu final de semana pode ser totalmente diferente, sem esta barreira que você está abrindo mão hoje. Mesmo, Bruno, mas eu ainda desejo. Isso, talvez esse desejo não vai sair rapidamente. Talvez Deus ainda quer esse desejo aí dentro, justamente para ele ainda segurar você em cima desse desejo. De novo, não é um passe de mágica. Tem coisas, tem pensamentos, tem desejos que Deus vai tirar, arrancar de você assim, ó. Tem pensamentos e desejos que ele ainda permite aí dentro de você para que você seja para um plano maior dele, como foi com o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Paulo, para com isso, a minha graça te basta. Deixa eu continuar te capacitando e eu só permito isso ainda na tua vida. Por quê? Para que você não fique orgulhoso, Paulo, porque eu estou te dando muitas coisas. Eu estou te dando muitas oportunidades, Paulo. Então eu ainda permito você vê alguns desejos pegando forte dentro de você e você sabe que esses desejos não são dignos de Cristo. Mas eu ainda estou deixando ele aí. Agora, o que é fato, a Bíblia garante para nós que somos tentados, mas não somos tentados além do que podemos suportar. E que Deus é fiel para cumprir e para nos salvar em cima dessa tentação. Está escrito, não somos tentados com uma tentação maior do que nós possamos carregar. Sabia disso? Não somos. Então é um desafio para mim, um desafio para você, de que se essa tentação ainda vem sobre a tua vida, é porque nós somos capacitados por Cristo para carregar isso daí. E não cair em tentação. A oração do Pai Nosso diz, não me deixes cair em tentação. Ou seja, eu não estou excluindo que não vai vir tentação. Vai vir tentação, mas não me deixes cair em tentação. Ontem eu falei para um querido, eu falei assim, olha, andar com Jesus é você abrir mão das culpas, do peso, da condenação, porque Ele não traz isso. Ele não traz condenação, Ele traz salvação. Então escolha o que você vai abrir mão. Ou qual é isso daí, o que é que Deus está mostrando. Se você entrou agora, você não está entendendo nada, você precisa escutar desde o início a palavra nesse devocional, nesta live. Vai ficar gravado aqui e de volta no YouTube. Vai ficar gravado de volta no YouTube. Um beijo no teu coração, tá aí, Emanuel? Um beijo no teu coração, meu irmão. Tamo junto, colado na videira. Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no Instagram. Você pode assistir de novo já com papel e uma caneta, já que você não ficou. E aí você vai agora fazer a tua escolha. Amém? Então, Jesus, eu oro no teu nome agora. A conversa agora é contigo, Jesus. Nós somos falhos, Jesus. Cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas debilidades. Nós dependemos de Ti. Mas nós não queremos ser igual a esse jovem rico que saiu triste da Tua presença quando o Senhor convidou a ele a abrir mão. O meu pedido, Jesus, em primeiro lugar, é que ninguém saia triste desta live. Que ninguém se sinta culpado por desejar essas coisas, que é uma barreira, que são uma barreira. Que ninguém possa sair daqui condenado, Jesus, mas que todos possam sair daqui com uma esperança. Cara, é possível.
É possível abrir mão disso por Jesus. Jesus, nós queremos experimentar mais da tua presença. Jesus, mostra para cada mulher e cada homem nessa sala, mostra algo novo hoje, capaz de fazer com que eu escolha abrir mão. Eu escolho abrir mão. Então, para terminar aqui, talvez eu esteja até sendo repetitivo, mas sei lá, presta atenção. Um dia eu falei para a Bruna assim, ela falou assim, mas você tem que abrir mão disso daí. E ela não entendia por que eu não conseguia, e tem coisas que nós não conseguimos. Então não luta na força do seu braço. O arrependimento na prática é você, cara, eu não consigo, ó, é aqui assim, ó, eu não consigo, tá? Aí você vai, olha para Jesus, conversa com Jesus, ora, se relacione com Jesus e diga, Jesus, o que eu preciso ver em você, que eu ainda não vejo, e se eu ver, eu vou deixar para trás essa barreira. Eu vou deixar para trás essa barreira. Eu vou deixar para trás essa barreira. Eu não vou voltar para cá. Eu vou deixar aqui. Eu vou conseguir. Porque isso aqui vai dar uma satisfação maior. Se eu ver aquilo que ainda não estou vendo na tua presença, Jesus, vai ser capaz de causar em mim uma satisfação, um prazer tão grande que eu vou conseguir abrir mão desse outro prazer que é uma barreira entre nós, Jesus. Você pode ter essa conversa franca com ele, porque ele já sabe. E muitas vezes só essa conversa franca, só esse rasgar de coração, já é o passo mais importante para a mudança. Porque ele vai ver uma sinceridade dentro de você, e ele ama demais a tua vida, e ele vai te salvar daí, como ele salvou Pedro. Quando Pedro tirou os olhos dele, Pedro afundou. Quando Pedro decidiu falar assim, eu vou voltar a pescar, vou abrir mão de tudo. Andei 3 anos e meio com Jesus, mas Jesus foi embora, eu não estou entendendo mais nada. Eu vou voltar a pescar porque eu só sei fazer isso na minha vida. Me perdoa, Jesus, mas eu vou voltar a pescar. Jesus vai atrás de Pedro e dos outros que Pedro levou, dos outros discípulos que Pedro levou junto, que Pedro, a opinião dele era forte, ele influenciava. Aí Jesus vai até eles, já ressurreto. Eles não reconhecem que é ele, aí depois eles reconhecem. Aí Jesus fala, joga a rede pro lado direito, eles pescam de novo. E a Bíblia diz que eles pescam 153 grandes peixes. 153. 153. Mas por que não 10, não 100, não 99? Por que 153? Vou te falar. Na hora que eles fazem isso, pescam, vêm até a borda com Jesus. Eles olham para Jesus, Jesus já está lá com pão e peixe já. Jesus está de boa. E aí eles começam a contar 153 peixes. 153 em hebraico forma uma frase que diz, eu sou Deus. Pedro, eu sou Deus, Pedro. Então vale a pena você abrir mão de parar de pescar peixe, você, e vir pescar almas, Pedro. Para que a minha glória seja manifestada. Deixa outros, deixa uma equipe lá, cuidando do seu negócio, Pedro. Porque Pedro tinha um negócio, ele era pescador e tinha barcos, embarcação. Ele tinha família. Depois de 3 anos e meio, ele decidiu abrir mão para andar com Jesus em plenitude. Então, nessa caminhada de fé cristã, é um passo a passo de sempre você fazer o exercício de o que é que eu preciso abrir mão. Não é um negócio blocado, pressão, nada disso. Deus é Deus, aí quem faz não é Deus não. Mas é uma constante reflexão do que é que você precisa abrir mão para andar mais livre com Jesus. Mesmo que no início você não entenda, mesmo que no início dê medo de você abrir mão disso. Eu peguei essa, isso.
vai valer a pena. Porque se você ligar para Pedro agora, se a gente pudesse ligar para Pedro, Pedro, e aí, valeu a pena, Pedro, parar de ser pescador de peixe, parar de insistir, de querer voltar para trás? Valeu a pena, Pedro? Valeu tanto a pena que quando quiseram me matar, eu falei, peraí, me pendura de cabeça para baixo na cruz, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre, igual o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me pendura de cabeça para baixo. Valeu a pena. Valeu a pena. Não tem isso? Não é pescador de ilusão não, irmão. Seja pescado por Jesus aí agora, assim como o Emanuel foi agora. Emanuel, que é nosso brother que está aí, significa Deus conosco. O nome Emanuel, Deus conosco. Talvez o que falta é você olhar para Jesus e parar de ver Ele como uma religião. Parar de ver Ele apenas como um grande mestre espiritual. Que isso, irmão? Ele é Deus. Toda a plenitude de Deus está na presença de Jesus. A Bíblia diz, não sou eu, irmão. E ninguém te ensinou, e eu vou dizer a verdade aqui. Na presença de Jesus, há plenitude de alegria. Há delícias perpétuas. Que eu quero comer, eu e minha casa, e você quer comer, você e sua casa. Mas muitas vezes, para você comer, você precisa primeiro abrir mão de algumas outras delícias por aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja salvo por essa palavra. Seja encorajado, seja encorajada. Bota um sorriso na tua cara. Quem não escovou o dente, vai escovar o dente. Quem não tomou banho, vá tomar banho. Bota uma roupa e vai fazer o seu dia acontecer. Na presença de Jesus Cristo. Amém? Amém? Bora, Ceará. Olha a Irilândia aí do Ceará. Bora ou não? Se tá calor aqui embaixo, aqui em São Paulo, imagina no Ceará. Hoje, ô Irilândia, tá quantos graus aí? 50? Quantos graus tá aí, Irilândia? 50? Se aqui tá quase 40, aí tá quase 50. Isso é fato. É ou não é? Quantos graus tá aí no Ceará? Cadê você? Bora, delay do Instagram. Melhora isso daí, chama os programadores. Melhora esse delay aí, filho. Dá pra fazer mais um pente fino aí. Dá sim. Dá. Quantos graus está no Ceará? Olha lá, mais uma do Ceará. Ceará aqui, Azilda. Aqui tá frio em Pernambuco? O Wilca, não tá não. Uns 38, com sensação de 55. Jesus está voltando, gente. Esse aquecimento global aí nos alegra, sabia? Ainda não te alegra, mas tem gente morrendo, eu sei. Mas a alegria é maior porque é mais uma evidência bíblica. Está escrito no livro de Apocalipse. É mais uma evidência de que Jesus está voltando. É mais um engajamento nosso de pregar o evangelho e de apresentar a mensagem de Jesus para que cada vez mais almas sejam salvas por Ele. Entendeu? Então é um sinal, cara, bíblico. Está escrito há mais de 2000 anos. Está escrito. Jesus já diz. Está escrito. Deus falou através da vida do João. Apocalipse. Vai chegar um momento que vai esquentar mesmo. E muito. O nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos. Sabia disso? Mas a gente vive muitas vezes com toda a expectativa de que aqui é o nosso lugar. Não, aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar se chama Nova Jerusalém. É para lá que Jesus nos leva. Isso me engaja demais, mano, na fé. Isso me encanta demais, porque isso tem sentido. Eu não sei se tem sentido para você, mas o Espírito Santo pode te convencer. A partir de hoje começa a ter sentido, alegria na eternidade. Jesus, ele disse para os discípulos, não deixa essa alegria ser maior do que a alegria de ter a certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Eles curaram pessoas, pregaram o evangelho, fizeram cola na videira, por exemplo. Que a tua alegria maior, Bruno, seja a sua salvação. Ali que é a alegria, porque isso aí é garantia. É garantia. Ali está a nossa garantia. Jesus, se há alguém nessa sala que não está convencido da eternidade, convence essa pessoa.
Só o Senhor pode fazer isso. Da forma mais improvável, assim, ó. Não é que agora eu tô começando a crer na eternidade? Se você falasse tudo isso pra mim em 2016, eu ia falar, rapaz, você tá loucão. Bora que temos que trabalhar, pagar os boletos. Mas teve um dia que Deus soprou em mim. Eu oro em nome de Jesus que esse sopro chegue em você aí agora. Você que nunca se alegrou pela notícia da eternidade. Você que quer viver mais experiências com Jesus. Paulo disse que a tua esperança em Jesus não esteja limitada apenas nesta vida, neste mundo. Senão a gente vai ser infeliz. Porque vai ter momentos que a tempestade vem. A tua alegria está na salvação, na eternidade. Está na eternidade. Se você entregar a sua vida para Jesus, com a tua boca e com o teu coração, é garantido. E aí, qual é o próximo passo, Bruno? Andar com Ele e ser aperfeiçoado por Ele, em uma constante escolha de negar a si mesmo. Por isso que nós temos que estar juntos, perto, lado a lado, um orar para o outro. Esses dias eu estava fraco, a Kenny orou por mim. Esses dias eu estava fraco, a Lu Maimuna orou por mim. Esses dias o menino estava fraco, eu orei por ele. E assim a gente vai seguindo, um do lado do outro, orando pelo outro, um ajudando o outro. Comunhão. Essa fé sem comunhão, esquece. Essa fé em isolamento, esquece. Não pode ter isolamento. Em algum momento vai cair, se é que já não caiu. Esteja perto. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Se inscreve no nosso canal no YouTube, se você não se inscreveu. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui no Instagram. Tem gente que gosta só do Instagram, tem gente que gosta só do YouTube. Então a gente vai deixar nas duas plataformas para que todo mundo possa ouvir a palavra de Deus. Entendeu? É isso aí. Não, deixa no Instagram. Não, deixa no YouTube. Tá bom, moça, já tá nos dois agora. Agora vai ficar nos dois. Agora vai ficar nos dois e vocês podem... a gente não quer deixar nenhuma pedra de tropeço. A gente não quer deixar nenhuma pedrinha que seja um tropeço para você ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Então, e aí, mas nos ajuda, é só você se inscrever lá no nosso canal, para que a gente possa levar mais longe a mensagem do Evangelho de Jesus através desse canal. E amanhã você pode fazer o seu devocional ouvindo a palavra de Deus, né? Lá no YouTube tem lá um devocional prontinho para você ouvir, né? Uma palavra de Deus, você ora e Deus vai te guiar ali onde Ele quer falar contigo, tá bom? E a gente volta aqui nas lives na segunda-feira, se Deus quiser, às 8h08 da manhã. Deus abençoe. Olá, minha irmã tá aí também, Milamur Confeitaria, um beijo no teu coração. Quem quer uns docinhos? Manda um direct pra ela ali, ó, Milamur Confeitaria. Deus abençoe.